Módulo 54, continuando aí a soma dos infinitos termos de uma PG convergente, tá? Então, mesmo assunto da aula anterior, vamos apenas colocar alguns exercícios a mais aí, tá? Além. Então, vamos lá. Primeiro exercício, ele diz assim, ó. Uma partícula se move sobre o eixo do X partindo da origem. No primeiro minuto, ela avança uma unidade para a direita. No segundo minuto, retrocede 0,5 unidade. No terceiro minuto, avança 0,25. E assim sucessivamente, alternando avanços com retrocessos. As distâncias percorridas formando uma progressão geométrica. O limite da abscissa da partícula quando o tempo tender para o infinito é. Então, o que eu tenho que começar a observar? Eu tenho uma sequência numérica. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar, ó, se ela avança, ela anda, acrescenta. Se ela retrocede, ela volta, ela diminui. Então, olha lá, ela avança, diminui e ela avança. Então, eu tenho avanço positivo, retrocesso negativo. Avanço positivo, retrocesso negativo, tá? Então, o que eu teria no caso aí? Ó, eu teria isso aqui, ó. Ela avança 1 e retrocede meio. Então, menos meio, tá? Ela avança 0,25 e no próximo, com certeza, ela retrocede. Então, aí eu tenho uma sequência numérica, tá? Basta definir se ela é uma PA ou uma PG, no caso. Então, eu teria isso aqui, ó. 1, eu posso dizer que isso aqui é meio e 0,25 é 1/4, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó? O primeiro termo é 1, e o que dá para perceber? Ela está sendo dividido por 2, ó, é a metade, tá? Em que, se eu perceber, isso aqui é uma PG, cuja razão eu vou tirar, ó, A2 por A1, eu sei que é menos meio. É uma razão negativa. O que o exercício pede? Ele pede o limite da abscissa da partícula quando o tempo tender para o infinito. Então, ó, o limite da abscissa quando o tempo tender para o infinito. Então, o que ele quer? A soma infinita dos termos dessa PG, tá? Então, eu quero Sn é A1 sobre 1 menos Q. Então, vamos lá. Quem é Sn? Quem que é A1? 1. 1 menos a razão, mas a razão é meio. Então, 1 menos meio. Então, eu terei como Sn, olha lá, ó, 1 meio, negativo com negativo vai dar positivo, tá? Troque o sinal. Então, 1 mais meio. Então, resolvendo aqui, ó, se eu achar o MMC, 2 por 1 dá 2 vezes 1, 2. 2 por 2 dá 1, 2. Então, vai ficar 1 sobre 3 meios. Coloco 1 e vou aplicar extremos e meios. Então, vai ficar o que, ó? 2 terços. Então, a minha soma tende a 2 terços. Letra B. Muito bem. Tranquilo, né, de fazer. Seguindo, item 2. Olha o que ele pede no item 2. Na figura abaixo, fizemos um quase parecido. O lado do quadrado maior mede 1 e os outros quadrados foram construídos de modo que a medida do respectivo lado seja a metade do quadrado anterior. Então, olha só, ó, esse aqui, a medida desse quadrado aqui, ó, desse primeiro quadrado, é quanto? É 1. A medida desse segundo quadrado é a metade da medida anterior, então é meio. A medida do
próximo é a metade do anterior. E assim sucessivamente, tá? Olha o que ele vai colocando lá, ó. 1, meio, 1/4, 1/8 são as suas medidas. Então, o que ele pede? Imaginando que a construção continue indefinidamente, a soma das áreas de todos os quadrados será. Então, olha lá, a soma das áreas de todos os quadrados. Muito bem. Então, eu tenho que achar a área de cada quadrado. Vamos fazer uma observação. Quando eu trabalho com área de quadrado, eu sei que a sua fórmula é L ao quadrado, tá? Então, eu posso dizer assim, ó, que a área desse primeiro aqui, o lado é 1, 1 ao quadrado é 1. O lado desse, a área desse 2, meio ao quadrado é 1/4, tá? 1/4 ao quadrado é 1/16. 1/8 ao quadrado é 1/64. E assim sucessivamente, tá? Então, eu tenho aqui uma PG cujas áreas são 1, 1/4, 1/16, 1/64 e reticências, tá? Cujo primeiro termo é 1 e a razão 1/4 dividido por 1, 1/4 mesmo. Então, eu quero a soma de todas as áreas, infinitas áreas, tá? Então, eu vou pôr aqui, ó, a soma das infinitas áreas. Então, olha lá, como fórmula, se n é igual a 1 sobre 1 menos q, certo? Então, eu sei que a 1 é 1 mesmo. 1 menos a razão. Quem que é a razão nesse caso? 1/4, tá? Então, se eu resolver isso aqui, ó, o MMC, 4 por 1 dá 4 vezes 1, 4. 4 por 4 dá 1 vezes 1. 1 sobre 3/4. Eu sei que todo inteiro tem 1 embaixo, eu multiplico extremos e meios, tá? Então, eu sei que a soma de todas as áreas equivale à letra B, 4/3. Muito bonitinho de fazer, né, esse exercício. Muito bem. Seguindo, o exercício número 3. O valor de... Toda vez que eu me deparar com esse símbolo aqui, ó, vocês já sabem, mas eu vou relembrá-los. É o somatório, tá? Bom, o que é somatório? A soma. Então, o que ele pede? A soma de todos os termos tendendo ao infinito dessa sequência numérica, 2 sobre 2 elevado a n. Então, a primeira coisa que eu tenho que ver é conhecer quem é a minha sequência numérica. Então, eu sei que o n tá indo de 0 até mais infinito. Então, o que eu vou fazer, ó? Tá? Eu vou pôr lá, para n igual a 0, para n igual a 1, para n igual a 2, já é o suficiente, mas vou fazer para n igual a 3, certo? Os termos da minha sequência é dado pela fórmula 2 sobre 10 elevado a n. Então, vai ficar, ó, 2 sobre 10 elevado a n. Mas quem é n para mim? É 0. Todo número elevado a 0, eu sei que vale 1. E 2 sobre 1 é 2. Então, nós achamos o primeiro termo da nossa sequência. Essa aqui é a primeira parte. Então, para n igual a 1, 2 sobre 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 é 10 mesmo. Então, o segundo termo da minha sequência é 2/10. Quem é o terceiro termo? 2 sobre 10 elevado ao quadrado, certo?
Então, eu tenho lá 2 sobre 100. Aqui, 2 sobre 10 elevado ao cubo. Então, eu tenho 2 sobre 1000, tá? Dessa forma, eu tenho aqui a nossa sequência numérica, tá? Qual que é a minha sequência numérica? 2, 2 décimos, 2 centésimos, 2 milésimos e, tá? Reticências. Então, o que que eu percebo? Que ela é uma PG, em que o primeiro termo é 2, e a razão, quem que é a razão? Ela é 2 décimos dividido por 2. Quem não souber, ó, faça, ó, dividido por 2, certo? Ó, vai ficar 2 por 2 vezes 10, cancelei, deu o quê? 1 décimo. Ah, preciso fazer isso? Não, dá para perceber que eu tô multiplicando por 1 décimo aí, ok? Agora, o que que eu vou fazer? O somatório, tá? O que que eu vou fazer? SN. Quem é SN? A1 sobre 1 menos Q, certo? Então, vamos lá. Quem é A1? 2. 1 menos Q, quem é? 1 décimo. Eu sei que 1 menos 1 décimo é 9 décimos, tá? E se eu aplicar extremos e meios aqui, eu vou encontrar o quê? 20 nonos. A alternativa E. Muito bem. Tranquilo de fazer, né? Lembrando sempre desse símbolo aí, né? Que eu tenho a somatório, o somatório, né? Usado até em alguns programas aí, né? Que a gente vê. Exercício 4. Resolva a equação x mais x quadrado mais x ao cubo mais x à quarta mais tarará, tarará, igual a 5. Muito bem, o que que ele tá falando? Ó, que tudo isso aqui, ó, que a soma disso aqui é igual a 5. Certo? Bom, mas quem é isso? Isso aqui é x, x quadrado, x ao cubo, x à quarta. É uma sequência numérica em que o A1 é x, tá? E eu percebo que ele está sendo multiplicado por x, então eu tenho uma PG, cuja razão é o próprio x. Então, o que que ele está falando? Ele está falando que a soma infinita disso aqui, ó, porque ele não determinou quantos termos tem, é igual a 5, tá? Ah, mas quem é a soma infinita? Como é que eu calculo? SN é igual a 1 sobre 1 menos Q. Então, agora é só terminar. Quem é SN? SN é 5. Quem é a 1? X. 1 menos a razão. Quem é a razão? É x. Então, percebem assim, ó. Quando eu estou resolvendo uma equação, eu estou encontrando o valor de x, tá? Nesse caso, vou encontrar o valor de x, tá? Posso fazer extremos e meios, como a equação me pede, x vezes 1, x, e 5 que multiplica 1 menos x. Aplico a distributiva, vai ficar 5 menos 5x, tudo que tem x no primeiro membro que não tem no segundo. Então, vai ficar, ó, 5 mais 5x é igual a 5. Se eu juntar semelhantes, eu vou ter o quê? 6x é igual a 5, totalizando o x, valendo o quê, ó? 5 sextos, tá? Então, como ele pediu para resolver a equação, eu estou achando o valor de x. Então, quanto vale x? Ele vai valer 5 sextos. Tá resolvido o nosso exercício número 4.